Doutor, estou comendo mais porque estou me separando e ficando muito tempo sozinha. E aí, gente, será que quando a gente está sozinho a gente come mais ou a gente acaba comendo menos do que deveria? Bom, se você acha que come mais quando está sozinho, a gente precisa rever esse conceito porque a ciência diz outra coisa. E vai explicar aquela fome que você tem geralmente do nada depois das 22 horas. Uma meta-análise de 42 estudos diz que a gente come mais quando a gente está acompanhado. Refeições até 44% maiores geralmente acontecem com mesa cheia e muita gente. Quem foi mandado comer sozinho, naquela meta-análise, comeu 212 calorias a menos do que quem comeu com essa mesa repleta de comida e com muita gente. Então, basicamente, o problema não foi estar sozinho. É outro tipo de vazio que geralmente faz com que você coma mais. Tem um trabalho bem interessante com 40 pessoas do MIT que especificou o seguinte: num dia, 10 horas sem comer. No outro dia, 10 horas sem ver exatamente ninguém. Aí eles foram olhar para o cérebro para entender o que estava acontecendo naqueles momentos. E pasmem, a mesma região de fissura que acende quando você vê comida e está com muita fome, também é estimulada quando você vê gente e está isolado, sozinho. Ou seja, seu cérebro processa o sinto falta de alguém com o mesmo circuito que ele processa preciso comer. Por isso, geralmente, ele confunde as duas coisas. E não é só cabeça não, porque mulheres solitárias geralmente tendem a ter maiores picos de grelina, que é o hormônio social da fome. Então, aquela fome que você sente, noturna, depois das 22 horas, quando geralmente você está sozinho, na verdade pode ser que não seja especificamente fome, mas a falta de alguém. E isso é a emoção pedindo conforto no lugar errado. Me lembra daquela apresentadora americana Oprah que dizia que comida para ela não era uma questão estética, sempre foi uma questão emocional. E ela basicamente descreveu um barulho na cabeça que na verdade era uma emoção desregulada que achava alívio naquilo que não devia, que era a comida. Quando ela aceitou que a obesidade era uma doença, ela disse: parei de me culpar. Então guarda isso, nem dinheiro, muitas vezes nem força de vontade vão resolver uma circuitaria biológica sozinho. E isso não é fraqueza de caráter. Na neurociência a gente já tem diversos mecanismos elencados que mostram que isso é verdade. E essas canetinhas ou as cirurgias, elas agem muito mais no corpo. Mas nesse mecanismo emocional da mente é outro drive. E não existe ainda um remédio que vai preencher esse vazio sozinho. É necessário que haja mudanças, de uma perspectiva de vida diferente. Se você já viu alguém emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, manda esse vídeo para essa pessoa, porque ela precisa, primeira coisa, parar de se culpar e depois procurar ajuda, porque talvez alguém consiga ensinar para ela algo que esteja faltando, que na verdade está dentro dela mesma, mas ela não consegue acessar. E claro, não deixe de seguir a gente, porque é sempre um prazer muito grande trazer esse tipo de conteúdo para você.